Como valorizar uma empresa e fazer a jornada de venda de parte ou da totalidade dela. Hoje nós vamos tratar aqui como valorizar uma empresa, gerar valor a ela, as ações para equity e vender parte ou totalidade dela. Vamos tratar com profundidade para ensinar alguns caminhos para você que tem dúvidas quanto a isso, até mesmo quando tomar essa decisão. Conto com você aqui hoje. É muito comum no mercado pessoas, empresas nos procurar para entender como eu gero mais valor às minhas ações, como eu faço a minha empresa valer mais numa possibilidade de equity, de venda de parte ou da totalidade dessa empresa. Qual que é a jornada que uma empresa precisa de cumprir para chegar a essa valorização? Eu vou começar do final. Todas as vezes que se vende uma empresa, ou que você lê uma notícia, ou que você procura na mídia, que está falando assim, eu vendi essa empresa por 300 milhões de reais como um exemplo. Na verdade, o investidor, o acionista que vendeu a totalidade ou parte dessas cotas, nunca vai receber esse valor total. Entender essa regra é o primeiro caminho de entender como que gera valor para uma empresa, para um negócio. Então, como que a gente faz isso? Quando eu falo que eu vendi uma empresa por 300 milhões, o comprador, o investidor, o fundo, o concorrente estratégico, seja quem for, que fizer essa aquisição, ele vai pagar de forma líquida a diferença entre o valor da totalidade da empresa, que é feito através de algumas ferramentas, dentre elas valuation, múltiplos de EBITDA, entre outros, menos o endividamento que essa empresa possui, menos os contenciosos. O que é contencioso, gente? Contencioso é o risco de alguma coisa. Por exemplo, eu pago um salário por fora na minha empresa. Existe o risco do trabalhador me levar na justiça do trabalho. Eu não pago na integralidade ou de forma correta todos os meus tributos. Existe o risco do fisco me autuar. Eu não cumpro uma parte legal de licenciamento do meu negócio. Corre o risco de uma instituição fiscalizadora daquele situação poder. Então tudo aquilo que é risco, que ainda não aconteceu, mas tem possibilidade de acontecer, é chamado de contencioso. Então essa regra, além disso tudo, eu ainda vou pagar um imposto, e aí tem várias discussões sobre a questão de estar em holding, numa empresa que é dona das cotas, de estar na pessoa física, eu ainda tenho que pagar um tributo sobre a venda dessa empresa, seja em parte, seja em totalidade. Eu que vendo, eu pago esse imposto, assim como você quando vende serviço, quando vende uma mercadoria. Então essa jornada de geração de valor, ela vai passar por todas essas premissas, ou seja, como que eu faço, eu investidor, poder colocar o maior volume possível de valor da venda no meu bolso? É quando eu consigo gerar o maior valor de venda, menos menor custo dessas questões que diminuem esse total desse valor. Contenciosos, impostos, endividamentos. Então essa jornada, através de ter como foco essa geração de valor, é que vai fazer toda a diferença. Como que a gente faz isso? A gente primeiro precisa de entender, através da ferramenta de compliance, foi um assunto que eu tratei em outro vídeo, como eu posso minorar meus riscos, otimizar meus recursos e gerar o maior valor possível dentro da regra de compliance, dentro da regra legal ao qual a empresa está ali, dentro das 4 linhas. Essa é uma forma de eu gerar valor. Outra forma de eu gerar valor, como eu posso gerir essa empresa de forma mais otimizada, aonde ela consiga alcançar os seus voos de forma mais rápida, mas também mais qualificada. Dentro do que eu estou chamando de qualificado, eu ter bons clientes, eu ter um código de ético, moral de conduta muito importante, eu ter um quadro de trabalho de colaboradores que geram valor, eu estar bem posicionado no mercado com o meu branding, tudo isso faz parte dessa jornada, dentre outros. Então, uma geração de valor de uma empresa, ela passa por diversas premissas que tem que entender esse game. Por quê? Muitas vezes as pessoas querem chegar e falar assim, não, eu tenho um grande negócio, eu tenho um negócio diferenciado, não tem nada no mundo igual, ou no Brasil, ou no meu mercado, tá bom. Ótimo, eu não estou falando que não tem. A pergunta é, como que a gente prova isso para terceiro? Como que eu vou trazer isso
numa linguagem de mercado, onde alguém que vai me validar não necessariamente entende do meu negócio, né? Se não for, por exemplo, um concorrente estratégico, ou não for um fundo que tem já experiências, né? Já tem know-how ali naquele negócio. Eu tenho que falar com a linguagem para fora, com a linguagem out, aonde eu consiga trazer possibilidades para essas pessoas me valorizarem, aonde eu consiga demonstrar para elas os meus diferenciais de geração de valor. Então não basta, o maior erro que eu vejo no mercado é as pessoas que estão interno, né, desde o dono, o investidor, os C-levels, os executores, achar que ali é o mundo deles, ao qual obviamente eles têm profundidade, segurança, e que isso por si só gera valor na mesma visão. Não, quem está chegando de fora quer conhecer. E outra coisa, às vezes vem para buscar problema, para entender se tem esqueleto no armário, para poder desqualificar alguma coisa por causa do risco que ele está trazendo para o investidor que está pondo aquela grana, que está comprando parte ou totalidade daquelas ações. Então esse é o game, o jogo é esse. Tem que entender todo esse jogo e tem que ter um olhar de fora, de quem tem a experiência desse jogo. Porque muitas vezes eu chego na empresa, as pessoas querem vender, mas ninguém do quadro da empresa já fez um M&A. Ninguém do quadro da empresa já passou por um IPO. Ninguém do quadro da empresa levou uma jornada até a venda de parte ou da totalidade. Mas eu não sei porque as pessoas acreditam que mesmo assim elas vão conseguir chegar lá. E é onde tem muita dor, sofrimento e perda de valor. Como eu posso usar ferramentas que possam me ajudar na geração de valor desses negócios, né, da empresa, das minhas cotas, do meu equity? Bem, primeiramente, eu tenho que entender, através, né, de um diagnóstico, quais pontos dentro da minha empresa estão sensíveis, estão frágeis. Quais pontos são fortes? Eu estou bem posicionado. Através dessa leitura de um diagnóstico, de eu entender a mim mesmo, né? Quando a gente quer saber da nossa saúde, nós procuramos especialistas, não é assim? Fazemos exames que esses especialistas nos pedem para a gente mostrar a eles, para eles nos falarem qual o caminho para a gente melhorar, manter ou, né, tratar algo que esteja muito ruim. No mundo corporativo, eu encaro da mesma forma. Então, como fazer isso? Poxa, se eu quero uma técnica de growth, eu quero crescimento, eu tenho que entender, eu tenho que buscar profissionais que vão entender do meu posicionamento de mercado, do meu branding, como fazer isso, se vai ser através das mídias sociais, das mídias comuns, offline, online. Eu preciso de entender isso, trazer pessoas que têm qualificação, visão e capacidade de me contribuir com isso. Se eu quero diminuir custos, agilizar os meus processos, eu tenho que buscar empresas que têm essa especialidade, que têm essa experiência, principalmente comprovada ao longo do tempo, né? Porque muitas pessoas também têm muito discurso, mas nunca aplicou esse discurso, né? Pegar pautas de empresas que realmente já construíram algo, que tem no seu portfólio, que tem cases de cliente, ao qual chancelam isso, para trazer esse know-how. Eu tenho que buscar ferramentas dentro dos meus stakeholders, né, fornecedores. Esses fornecedores vai desde fornecedor de matéria-prima, produto ou serviço. Eu tenho que buscar o jurídico, a contabilidade. Eu tenho que buscar os gestores. Eu tenho que buscar empresas de compliance. Eu tenho que participar por um processo de gestão, de aprimoramento da minha governança, né? O que é governança? É proteger a empresa, inclusive dos próprios sócios, para que o mercado pode ver a credibilidade dela de continuidade, a credibilidade dela de amadurecimento, por exemplo, através de acordo de acionistas, através de programa ESG, né, através de programas que vai trazer para quem quer relacionar com aquela empresa naquele mercado, por exemplo, a LGPD, né, credibilidade que ela está atuando para fora, que ela tenha uma conversa que vai atender perspectivas de mercado, de investidores. Essas ferramentas, esse formato que traz para essa empresa melhores resultados, melhores indicadores, melhor performance, traz em si automaticamente melhor valor das suas ações. Bom, várias pessoas chegam para mim e me perguntam, eu vou vender parte, totalidade da minha empresa, o que é melhor, o que é pior, né? Como que eu encontro investidores que vão ter interesse no meu negócio? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho um projeto de vender parte da minha empresa, eu tenho que ter em mim uma abertura de mindset, né, de mentalidade, para entender, por exemplo, vamos pensar que eu sou dono único de uma empresa, a vida inteira só eu fui, né, o proprietário, o investidor daquela empresa, nunca tive uma sociedade. Eu estou pronto para ter sócio?
eu entendo que essa pergunta vem antes, inclusive, de quanto isso vai me gerar de valor. Por quê? Porque tem um negócio que a gente chama em M&A, né, em fusões e aquisições, que chama afeto societário. Ou seja, se eu vender parte da minha empresa e não tiver sinergia, e não tiver autenticidade, empatia com quem passa a participar dessa sociedade, na verdade, eu posso estar causando o primeiro passo de uma derrocada, inclusive psicológica, né? Tem cases que a pessoa entrou em depressão, de perder, né, aquele amor, aquele tesão, aquela fortaleza de acordar todos os dias e dedicar e dar o máximo por incompatibilidade societária, né? De entender que quem chega pode trazer modus operantes diferentes do que eu fazia ou do que eu atuava, inclusive para a própria melhoria do processo, mas se eu não tenho habilidade em, né, aceitar isso, ver esse projeto acontecer, então isso por si só já define se eu vendo totalidade ou parte. Eu sempre começo por esse aspecto da personalidade da pessoa, do perfil da pessoa, para ter sócio ou não. Bom, a partir do momento que sim, tudo bem, eu já tive várias experiências societárias, eu já tenho sócio, mas mesmo assim eu preciso de crescer, preciso trazer um sócio estratégico que vai otimizar meu negócio. Bom, a partir desse momento, né, que eu tenho isso, eu entendo que as bases são: eu preciso desde a oportunidade, desde a lead começando a esquentar de uma possibilidade de um investidor trazer capital, de entender, esse investidor vai trazer para mim dinheiro para pôr na empresa, uma parte desse dinheiro vai ficar com sócios, que a gente chama de cash in, cash out, né? Cash in é quando o dinheiro fica na empresa. Cash out é quando o dinheiro vai para o sócio, pode ser parte um, parte para o outro também. A questão é, eu tenho que começar um planejamento, um modelo de negócios para explicar para o investidor como será essa ferramenta. Eu tenho que começar a discutir quem fica com qual parte da gestão, aonde eu sou melhor, aonde ele pode contribuir, né? Determinar esses setores, esse formato, documentar tudo isso através de um contrato, através já desde um pré-MOU, né, que é o contrato que formaliza aí a compra e venda, através de um pré-acordo de acionista para falar quais aspectos inegociáveis desse negócio, né, para começar com o pé direito no seguinte sentido: cara, vamos começar o negócio e nossa habilidade, a partir de agora, conjuntamente gera valor, né? Então isso é uma premissa que eu entendo que é muito importante. Feito ela, né, tratado ela, vai ser tratado todos os aspectos da virada, porque as pessoas falam assim: pô, eu vendi minha empresa, eu vendi parte, aconteceu um IPO. No outro dia, o que muda? Nada. A empresa tem que operar do jeito que ela estava até aquele momento, né? Ela vai trazer um período de transição, então eu tenho que programar muito bem esse período de transição. Eu tenho que entender que a partir daquele momento eu vou ter um projeto de sinergia a ser executado. Eu falo muito que M&A começa quando ele assina um contrato, quando recebe o dinheiro. Ali ele começa, porque a continuidade dele é tão importante quanto a oportunidade de fazer até aquele momento. E outra coisa, como é que eu vou atrair esses possíveis investidores para acreditar na minha crença, no meu valor ou naquele negócio? Através de transparência. Eu não conheço outra ferramenta melhor para atrair investidor através de transparência. E a primeira transparência que eu entendo que precisa ter é o vendedor entender qual que é o seu valor real, quanto de payback que ele vai trazer para o investidor, porque você imagina que eu vendo parte da minha empresa, ou eu falseei, ou eu menti, eu criei uma expectativa que o outro depositou, né, dinheiro e confiança naquilo e aquilo não se realiza. É o primeiro passo para o problema futuro. Então eu entendo muito que a transparência, eu quando vou vender, entender meu próprio valor, por mais que isso às vezes doa, né, entender a regra de mercado disso, para que eu possa buscar o investidor e ambos ganhem, né? Eu não entendo que numa venda de empresa só quem vende tem que ganhar ou tem que levar vantagem. Quem compra tem, até mesmo para o legado daquilo tudo que eu construí, né? Então acho que é muito importante essa regra de transparência e a partir daí fazer um trabalho com um especialista, com um advisor que vai buscar possíveis investidores de um formato legal e sério para não gastar muita energia num projeto desse e depois lá na frente não dar em nada. Pois é, o tema M&A, fusões, aquisições, investidores, né, vender parte ou totalidade da empresa, jornada, geração de valor disso, é um tema que estimula muito as pessoas, né? Desde o investidor de startup até quem está sonhando ainda em ter algo, daqueles empreendedores ou de pessoas super tradicionais de mercado, tem esse estímulo, tem muito essa vontade. Então eu queria deixar bem o canal aberto
para vocês comentarem, colocar aí as suas dores, suas dúvidas, para a gente fazer um bate-papo bem legal. Eu queria muito atender você, de forma que eu pudesse interagir com o seu momento, com as suas dores, com a sua dificuldade e trazer valor aí para você também nesse momento. Então conto contigo com os seus comentários para que a gente possa interagir. Para você que chegou agora, assine o canal, ative o sininho, me siga nas demais redes sociais e até breve.